ambientalizar. Então vou pedir para todos vocês seguir com essa seara gostosa que essa casa nos proporciona, essas boas energias, essa casa que particularmente eu tenho tanto carinho. Então agradecemos, Senhor, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em prol do Evangelho de Deus, em prol da doutrina espírita, essa doutrina bendita e consoladora. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, a toda a espiritualidade amiga que nos guia, que nos prepara com tanto carinho essa casa para a nossa noite. Muito obrigado, Senhor, que a gente tem um ótimo momento de estudo. Que assim seja. Pessoal, fui incumbido, boa noite, fui incumbido de falar sobre a parte segunda do Livro dos Espíritos, tá? A gente falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos, especificamente capítulo 3. De volta, a volta do espírito, extinta a vida corpórea e a vida espiritual. Da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Ou seja, o momento do desencarne, o momento que ele acorda na vida espiritual. São 3 questões. São só 3 questões. Mas como sempre eu gosto, eu trago alguns recortes, claro, da própria literatura espírita, para a gente fazer algumas conexões e a gente fazer algumas reflexões, né, no nosso estudo de hoje. Se tiverem perguntas, me parem, a gente conversa, que é um estudo, não é uma palestra, não gosto de falar, o Thiago vai dar palestra, não gosto. Eu preparo estudo, é onde eu me sinto mais confortável. Então, tá? Aqui é um bate-papo. Primeira pergunta reflexiva que eu gostaria de fazer para todos vocês, né? Se nós soubéssemos que vamos nos desencarnar amanhã, chega a espiritualidade e fala, olha, vocês, fulano, amanhã o senhor desencarna. Como vocês, pergunta reflexiva, se alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Como vocês se sentiriam? Vocês correriam para fazer alguma coisa? Correriam, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, pô, nossa, deixa eu correr, porque eu tenho 24 horas. Como que vocês reagiriam? Se alguém quiser falar, fique à vontade. Quem quer? Estou vendo muitos rostos assim. Eu passaria a maior parte do tempo com a minha família, não é surpresa minha. Passaria parte do tempo com a família. Isso é bom. O que mais, gente? Eu iria ver se meus documentos estavam tudo em dia para não deixar meus Seguro está pronto, né? O funerário, para dar dor de cabeça. Vou te falar, eu penso a mesma coisa. Eu falo que não quero dar dor de cabeça para ninguém. Eu vou fazer uma cabeça, né? O que mais, gente? Alguém mais? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu ficaria apavorado por não ter condição de fazer o que eu pretendia. Entendi. Isso é um outro ponto, ele contrasta com o seu ponto. Eu queria ficar com a família, o Braga fala, não, eu quero resolver algumas coisas. Essa nuance eu queria chamar em destaque. Eu queria trazer, porque aqui a gente tem os 2 polos, vamos dizer assim. Né? O quanto eu estou tranquilo para isso acontecer. O quanto eu estou preparado. Será que eu estou preparado? Eu venho aqui, eu estudo a doutrina espírita. Será que eu estou preparado? Conversando no caminho com a Camila, eu falei, ela perguntou qual que é o tema. Eu falei, né? Eu falei assim, eu vi isso na viagem, ela acabou de assistir a viagem lá no Globoplay. Né? Eu falei, como que foi? Porque eu não lembro. Eu assisti essa novela, quando eu era pequeno com a minha mãe, eu não lembro muita coisa. Algumas partes eu assisti quando ela estava assistindo, eu estava de home office. Ela falou, me relatou o desencarne da Diná. A Diná ficou meio assim, né? Onde eu estou? Não, eu quero minha mãe, aquela confusão. Que diga-se de passagem é muito comum. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Então a gente ficaria tranquilo, a gente teria um pouco da experiência do Braga, nós tem que resolver. Desculpa seu nome? Thomas. Ou do Thomas, fico para a minha família. Né? Eu não vou dizer que o Braga está certo, ou o Thomas está certo, não é esse meu objetivo, mas é a reflexão. O quão tranquilo nós estamos. Essa semana passada, no sábado,
o pai da minha prima faleceu e fomos ao velório, né? Ele infelizmente foi por câncer na boca. Ele estava num cenário físico muito deplorável, 40 quilos. Então o câncer destrói a pessoa, né? E a gente rezou muito, sempre, seja feita a vontade do Senhor. E ele retorna à parte espiritual, não sei sobre que eu não tinha muito conhecido de vista, claro, conversava, mas não tinha tanto contato, não sei qual, ele não era espírito, né? A gente não sabe neste nosso exemplo, a gente deseja sempre que tenha sido da melhor forma possível, e sempre, a espiritualidade sempre vai estar, seja ateu, seja espírita, não importa, isso é o que menos importa. E a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, inclusive. E aí foi quando eu falei para a Camila, eu falei, lá no cemitério, no momento do enterro, a gente foi visitar o túmulo da minha avó e do meu tio padrinho, que faleceu faz uns 4 meses atrás, 3 meses atrás. E ali a gente fez uma prece. O Samuel, meu filho de 9 anos, que às vezes ele vem aqui, ele vai no irmão Francisco segunda-feira comigo, né? Toda segunda-feira. Ele fez uma prece linda. O Samuel sempre se emociona quando fala do meu padrinho, do meu tio, que também era bem próximo dele. Eu tenho saudade do tio Antônio. E aí eu estrugo, né? Eu tento falar para ele, falo, legal, isso é legal, Samuel, essa saudade, esse carinho conecta a gente com os nossos antepassados, né? Toda vez que eu venho nesse centro, eu sinto a minha avó, toda vez. Então eu falo para minha avó toda quarta-feira, eu falo, minha avó também não. Na época que tinha a Gilda aqui, não sei se para quem é mais antigo aqui, então tinha essa mesa branca, a famosa mesa branca aqui. Então fica a reflexão e a gente vai trabalhando essa reflexão quando a gente está preparado ao longo das 3 questões que a gente vai falar, tá? Questão 63, ele pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? O que vocês acham? Deixei o corpo, despertamos. Será que o Braga vai levar fundo? Nossa, tem que pagar a conta de luz. O que vocês acham? Tem vocês? Eu acho que depende. Depende, não tem? Não. Nem sempre. Vou ler para não perder nenhum detalhe. Vou ler a resposta. Imediatamente não é bem o termo. É isso que a espiritualidade responde. A alma passa algum tempo em um estado de perturbação. Mas espera lá. Perturbação a gente pode associar com, nossa, eu não quero morrer, eu estou com medo, eu vou ficar perturbado. Mas perturbação no sentido de comodidade. Peraí. Confusão. Ótimo. Minha mãe, eu preciso falar para minha mãe, eu preciso parar com de luz. Né? Preciso resolver alguma coisa. Não é comum. Gente, quando a gente, sei lá, a gente tem uma tontura, a pressão cai, a gente senta para tomar um ar e voltar, quando a gente volta, a gente não volta 100%. Quem nunca estava sentado e levantou com tudo, a vista meio que pretejou, né? Isso às vezes acontece, a gente fica um pouco assim, né? É uma analogia bem fraca, mas que pode ajudar a gente a pensar no desencarne. Então a gente fica com essa, calma, nossa, onde eu estou? Para a gente se situar, né? Para a gente ter essa situação, né? Para a gente situar mesmo, situar no sentido de espaço, né? Onde eu estou? Calma, nossa, não conheço esse lugar aqui. Então, basicamente, é essa sensação de exatamente como o Thomas falou ali, tá? Então, quando a gente deixa o corpo, a gente fica nesse estado de confusão mental, né? Exatamente. Claro, eu vou dar um pequeno spoiler. Quanto mais o adiantamento moral, mais rápido eu volto. Estou falando da nossa condição. Quanto mais evolução espiritual, menos confusão. Aí eu já estou falando de mundo de regeneração, mundo de todos, é outra história, né? Que o processo de desencargo é totalmente diferente do nosso. Questão 319 do Livro dos Espíritos. Então eu pulei, eu vou sair um pouquinho lá do capítulo 3, tá? Eu vou jogar, a gente acabou de ler 163, eu vou lá para a questão 319, do item capítulo 6 da vida espírita, ainda no Livro dos Espíritos. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar ao mundo dos espíritos? Olha que pergunta interessante. Então o espírito responde para a gente. Então eu fico meio perturbado. Mas aí
Kardec pergunta lá na frente, na questão 319, mas a gente já não morreu tantas vezes? Por que eu fico confuso ainda? Não é? É uma pergunta válida, faz sentido, Kardec. Inteligente, né? Isso é apenas o efeito do momento da perturbação. Veja, como você falou, é o momento, a espiritualidade responde, é um momento que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde ele vai se inteirando perfeitamente da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado, que a impressão da vida terrena se apaga. Então ele vai aos poucos, nossa, tá, eu vou retomando a minha lembrança de quem eu sou como ser, não mais como Tiago, no meu caso, por exemplo. Eu vou retomando como ser, estou como Tiago, mas vou relembrando como João, como Maria e outras tantas outras vidas que eu tive. De novo, claro, a velocidade com que isso acontece a gente já vai falar daqui a pouco. 164, continuação. A perturbação que se segue à separação da alma do corpo é do mesmo grau, da mesma duração para todos os espíritos? É uma pergunta óbvia do Kardec. Se eu fosse ele, eu acho que eu perguntaria a mesma coisa. Se tá, eu acordo perturbado, beleza, mas isso é igual para todo mundo? Não? Sim? Não. Taxativo. A espiritualidade responde com uma palavra com vírgula. Não. Ponto vírgula. Depende da elevação de cada um. Acabei de dar um pequeno spoiler. Aquela que já está purificada se reconhece quase imediatamente. Olha só, aquela alma já purificada, quase que imediatamente. A gente já pode pegar esse trecho e refletir para espíritos mais avançados. Então, imediatamente, nossa, retornei. Deve ser tão gostoso, né? Retornei. Deixa eu ver minha avó com meu bolo de fubá, será que ela vai fazer para mim? Né? Pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Olha que interessante esse trecho é rico. Pois já se libertou da matéria da vida do corpo. Volto na pergunta Braga e Thomas. Quão preocupados nós estamos para desencarnar? Eu pensei a mesma coisa. Eu falei para Camila lá no cemitério. Nossa, não quero dar trabalho para desencarnar. Quanto eu estou preocupado com as questões daqui. Quanto eu vou ficar preocupado com o Samuel, com a Sofia, com os meus filhos? Será que isso não é apego? Reflexivo. Tá? Não estou dizendo que é, não sou eu para dizer. Só para a gente refletir. Será que isso, sei lá, é egoísmo? Eu quero para mim? Eu quero controlar? Será que isso não é apego mesmo à própria matéria, à minha condição de vida? Então, quanto eu estou desprendido? Então, esse trecho é muito rico. Ele vai se inteirando. Começa para baixo. Pois já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Olha isso que interessante, né? Vírgula. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então a confusão continua. Quanto mais inserido, mais preocupado eu estou, a tendência, Braga, é mais a gente ficar preso aqui. Porque, é claro, o pensamento, a gente já viu, eu já trouxe alguns trechos do livro Pensamento e Vida, e ele explora muito isso, né? A gente se afina, a gente está pensando, a gente está naquele local. A gente se afina, a gente vai continuar lá. Dá um gelo na barriga, mesmo assim a gente tendo toda a doutrina, tudo que a gente, vou falar por mim, claro, toda a doutrina, querendo ou não, dá um gelo na barriga, mas se você pergunta para mim, é uma questão minha, particular, Tiago, você tem medo de morrer? Sinceramente eu falo, não. Sinceramente não, mas morro de medo de entrar no avião. Olha que engraçado, gente. Eu morro de medo, cabelo sabe, quando a gente foi viajar de avião, gente do céu, eu começo a chorar, eu começo a fazer, eu entro num estado espiritual inacreditável. É o momento que eu mais me purifico espiritualmente, gente. Eu já estou perto de Deus, né? Lá no alto, né? É o momento que eu estou purificado, porque eu conto o tempo da viagem em Pai Nosso. Quantos Pai Nosso eu consigo fazer para a viagem? Eu já fui para a Europa. Dá mais ou menos 4.766 Pai Nosso, em sequência. É engraçado que quando eu fui para a Europa, eu dormi 5 minutos. A viagem geralmente é de madrugada. Estava indo para a Alemanha. É de madrugada que acontece, né? Fui atravessando o Atlântico. Eu dormi 5 minutos. Os 5 minutos que eu dormi, eu acordei, eu sonhei, eu tive pesadelo.
com carinho. Aí, para melhorar, eu acordei assustado assim, eu olhei para a janela e estava trovejando. Eu falei, pronto, eu vou morrer. Bom, isso porque eu não tenho medo de morrer, gente. Aquilo eu fiquei desesperado. Eu acho que deve ser. Ou é porque é um ambiente mais fechado, não sei. Eu nem tenho claustrofobia, não sei explicar. Nunca explorei isso na terapia que eles passaram. Eu falei, pronto. A enfermeira. Estou até confuso, falei enfermeira. A aeromoça olhou pra minha cara assim, ela trouxe eu nem bebo direito, ela trouxe um copo de uísque. Eu não sei se eu posso falar uísque no seu espírito. Eu tomei um uísque, ela me deu um uísque para me acalmar. Eu nem bebo direito, gente. Eu fiquei desesperado. E ela viu, ela fez algo paliativo para mim, ela viu no desespero. Mas graças a Deus foi 16 horas de penitência. E chegamos. Estou aqui, bem. Então, os espíritos mais elevados e desapegados à matéria, a gente acabou de ver. Não precisa ser mais elevado, essa reflexão que eu acho que a noite vai proporcionar para a gente. Não precisa a gente ser mais elevado. A gente sabe que a gente tem um estado evolutivo parecido, por isso estamos aqui. Vibramos iguais, pensamos parecido. Não somos iguais, mas pensamos parecidos. Então, eu acho que é bom, eu estou batendo nessa tecla. O quão eu me preocupo com essa vida no sentido de apego para que eu consiga ter um lado do Thomas. Um desapego mais leve. Porque pela resposta do Thomas, vou ficar usando você como exemplo. O Thomas não falou para mim, está preocupado com o boleto. E eu entendo para mim, não é questão de julgar, porque eu me preocupo, é claro, eu tenho filhos também, eu entendo. Não é esse intuito. É a reflexão mesmo. Desculpa usar o outro ponto. Mas é o quanto nós estamos preocupados. Tudo bem, e está tudo certo a gente ficar preocupado também. Não é o Braga de jeito nenhum. Faz parte da vida. Né? Mas quando a gente talvez isso possa nos prejudicar ou não, ou seja, não, estou preocupado, mas eu estou bem. Está tudo certo, eu vou desencarnar, continuo preocupado, mas estarei lá mandando boas vibrações para as minhas questões daqui. Ou será que isso é muito válido também? Isso vale muito para mim, inclusive. Eu estou preocupado com o tempo. Eu não tive tempo de fazer isso. E isso é campeão de audiência nas reuniões mediúnicas. Não é? Eu não tive tempo. Eu queria ter mais tempo. A gente está aproveitando bem o nosso tempo. Bastante reflexões realmente. Espíritos muito ligados a vidas corporais demoram mais. A gente acabou de falar. A questão 318, vou pular. Vou fazer uma aula de novo, uma outra associação, uma questão mais para frente, ainda no capítulo 6 da vida espírita. É um outro episódio aí, outra coisa. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade. Kardec pergunta, né? Quando a erraticidade fala que é esse período que a gente está esperando entre um encarne e outro, né? Muitos sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode isso algumas vezes permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, diminui e ela vê as coisas com maior clareza, então procura os meios de se tornar melhor. Por que eu extraí esse trecho? O que eu quero trazer da essência dele em relação à pergunta anterior, se a perturbação é igual para todo mundo. Aqui os espíritos respondem que pode algumas vezes permanecer um tempo imbuído das ideias que tinha na Terra e diminui as coisas com maior clareza. O que ele quer dizer? Quanto mais a gente entender sobre a vida espiritual, entender que nós não somos partes deste mundo e estamos aqui de passagem, quanto mais eu internalizar, porque entender todo mundo entende, eu acredito que aqui somos espíritos, somos reencarnacionistas, para entender está tudo certo. Agora, quanto a gente internaliza isso, a gente põe isso no sangue e vive o dia a dia. Essa reflexão que eu queria extrair dessa questão relacionada à minha perturbação enquanto eu estou acordando para desencarnar. Se eu estiver bem, pode ter a questão do Braga. O Braga está internalizado, por exemplo. Está internalizado com essa questão. Por mais que o Braga tenha preocupação com o
bem disse, obrigado pelo seu exemplo. Isso está tranquilo. Ele vai conseguir lidar com isso. É bem provável, né? É bem provável que isso vai acontecer. É uma tendência a acontecer. Quanto mais preso eu estiver, mais difícil. Então, tocar em alguns assuntos como apego, o próprio egoísmo. Apego não só de matéria, meu carro, minha casa, né? Mas de pessoas. Falando sobre avião, de novo, recentemente um amigo, um colega de trabalho, ele foi para a Estônia a trabalho e deu uma pane no avião na volta, deu uma pane. Ele estava saindo da França, voltando para o Brasil, deu uma pane elétrica. O avião ficou planando, se não me engano, por 2 horas, algumas horas, o avião consegue planar por esse tempo. Eu assino um canal no YouTube chamado Aviões e Música. Lá tem um Lito, não sei se todos conhecem, muito bom. E eu me tranquilizo muito com o avião, porque o Lito ele fala de uma forma tão clara e objetiva sobre sistema de segurança de avião, é uma forma de eu ficar mais tranquilo. Então o Lito me ensinou que o avião pode planar por longas horas, mesmo com pane elétrica, é um sistema de segurança dele. E aí o avião pousou numa ilha militar, fez um pulo de emergência. Só que nesse meio tempo antes, graças a Deus está tudo certo, e voltou para contar a história. Só que um pouco antes disso acontecer, o avião começou, teve a derramada, tirou o combustível, né, para evitar o risco de explosão. Então eles sentem isso, o avião faz um barulho no estômago, imagina o desespero. Se fosse eu, já teria desencarnado, com certeza. Ali, todo mundo, é engraçado, ia sair no jornal. 300 passageiros salvos num posto de emergência e tal, e um óbito. Eu seria o óbito. Com certeza. É de susto. Hoje é de susto. Chega lá pra minha avó e fala, nossa, desencarnou, de susto. Então, nesse momento em que o avião desceu, ele relatou isso para mim. Fez lá uns cartes no combustível, o avião começou a descer cada vez mais, e ele olhou pela janela e viu o mar cada vez mais perto. Ele falou, olha, deu um gelo, foi difícil. E na frente tinha 2 colegas de trabalho, tinha 20 pessoas no time lá. Né? E ele ouviu as pessoas falar, não sei se foi exatamente o colega de trabalho, mas independente do mundo da história, uma pessoa falando assim, gente, eu tenho criptomoeda e eu não deixei a chave com ninguém. Olha que passou. Para quem não sabe criptomoeda, como é que funciona, né? Você recebe para você, tem uma chave para você acessar. É dinheiro, criptomoeda é dinheiro. E essa chave ela é composta por várias palavras aleatórias, por exemplo, câmera, balcão, mesa. É uma sequência de pelo menos 20 a 25 palavras aleatórias. Você tem que colocar lá e você consegue destravar sua carteira. Ele falou isso. Eu não deixei nada desatravar, vai perder dinheiro. Eu ouvi uma palestra do Álvaro uma vez, ele falou assim, gente, quem no momento de quase morte ou no momento fala, eu vou morrer, está acontecendo um monte de sério aqui, eu vou morrer, estou dentro do avião, eu vou morrer. Pensa, ai, nossa, mas eu deixei meu carro para trás, o Haroldo falou isso. A gente geralmente pensa na nossa família. Mas gente, tem gente que pensa em dinheiro. Tem. E pode ser eu posso me colocar, não sei. Eu não sei como eu reagiria. Não sei. O que será que o meu instinto ele vai falar? É internalizar dentro da gente. A não ser que você tenha muito dinheiro. Você tem interesse, então não é o meu caso. Eu posso morrer tranquilo. Vou dar mais trabalho. Vai ter o segundo do avião. Eu já estou falando de morrer. Aí tá vendo? Até Deus me livre. Estou falando para internalizar e eu não estou fazendo, né? É normal. É isso. Pergunta 165. Última. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Essa é a pergunta maravilhosa do Kardec. Ela é enorme, tá? Eu vou só ler um trechinho dela. Recomendo. 165. Leiam na íntegra. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longe da perturbação que o Thomas nos falou, nos exemplificou? O que vocês acham? Somos espíritas. Temos vantagens? Teoricamente. Bem sérios.
já antecipadamente compreende a sua situação. Calma, mas tem mais. Tem mais. Olha só, vou falar até mais um tom alto para destacar. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência, exerce influência. Então não importa se você é espírita, se é católico. Deus não vai privilegiar a gente. Eu sempre costumo falar que espíritos são os mais necessitados. Me desculpe, gente. É o remédio do mais necessitado. Se a gente pensa em encarnação espírita, quer dizer que está feio o negócio. A gente precisa outros se choca com a realidade. Então, se você é ateu, o cara que faz o bem, ele vai se desprender mais rápido. O cara que internaliza o bem, não importa se ele é espírita, se ele é católico, se ele é umbandista, whatever, ele vai internalizar isso. Ele vai acordar melhor, ele vai acordar mais rápido. Sermão do Monte de Jesus, ele nos dá, nos orienta, ele traz para mim, Jesus Cristo. Quanto mais a gente segue o caminho do Senhor Cristo, do nosso irmão querido, mais desprendido, mais rápido, menos preocupado se o fio Samuel vai ficar. Faz bastante sentido. Vou pular uma parte, vou ler um trecho que eu destaquei. Muito variável é o tempo que dura a perturbação, que se segue à morte. Pode ser algumas horas, como também muitos meses ou até muitos anos. Vou pegar um trecho do Nosso Lar, gente. Aí ele fala de suicídio, é uma questão enorme, tá? Eu vou deixar, o suicídio eu não vou entrar tanto, porque a Rosana já falou há um tempo atrás. Abre aspas, capítulo 1, nas zonas inferiores. Logo no começo, primeiro capítulo do Nosso Lar, André Luiz escreve o seguinte, bem pequeno trecho. Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Com o preparo dos campos interiores do coração. André Luiz é bem poético. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Ele está falando da morte. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorares depois. Ele fala isso escrevendo a experiência dele enquanto lá no bar. Então soe agora, internalize. Como? Gente, não tem essa forma, mas me desculpe. Queria, senão eu ia usar também. Então cada um sabe do seu B.O., não tem essa história. Minha avó falava, cada pato seu aquário. Então, cada um sabe dos seus B.O., gente. Termina-se a fala de hoje com o trecho do item 14, do capítulo 1, a passagem do livro do Céu e Inferno. Eu vou ler na íntegra porque eu não tenho a menor capacidade de falar tantas coisas boas quanto o livro aqui, então eu vou ler na íntegra. Item 14. Para trabalhar por sua purificação, reprimir suas más tendências, vencer suas más paixões, aqui está uma fórmula, tá? Eu não tenho a fórmula, mas o livro do Céu e Inferno tem. Claro. Para trabalhar por sua purificação, estou falando a fórmula para vocês. Uma das, né? Aí é o Evangelho de Deus. Reprimir as suas más tendências, vencer suas paixões, é preciso ver as vantagens disso no futuro, para se identificar com a vida futura. Isso evita sofrimento. Dirigir a ela suas aspirações e preferi-la à vida terrestre. Ou seja, prefira a vida futura do que agora. É preciso não só crer, mas compreendê-la. É preciso representá-la de maneira satisfatória para a razão, de acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é que exerce sobre o aspecto a mais poderosa pela fé inabalável que ela dá. Então o Espiritismo ele aborda muito isso que a gente está falando agora. E a gente tem um privilégio. É um privilégio. Eu sim me sinto privilegiado, apesar da espiritualidade, há pouco que nós lemos. Eu falo, não, o Espírito ajuda. Mas o cara que faz o bem é melhor. Claro, Deus é perfeito, Ele não está privilegiando ninguém. Mas eu me sinto, é um grato. Não sei se vocês sentem. Porque a gente tem isso. A gente tem esse conhecimento. Por fim, o espírita sério não se limita a crer.
Ele crê porque compreende. Ele compreende porque nós nos dirigimos ao seu julgamento. Então, compreender, é colocar dentro do sangue. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode entrar na sua alma. E olha só a nossa cobrança. A gente sabe mais, a gente vai ser mais cobrado. Pô, a gente sabe, cara. O Espírito, eu sempre falo isso com a Camila, né? A gente sempre fala isso nos nossos evangelhos. Se a gente erra alguma coisa, a gente vai refletir, a gente erra pra caramba, faz parte da vida, do jogo, a gente sempre aborda essa parte. A espiritualidade vai chegar, o Bob, meu espírito, meu anjo da guarda, e fala, cara, você sabia, velho? E aí? Qual que é? Você tá, qual que é a dúvida aqui? Não tem mágica. A vida corporal tão limitada se apaga para ele diante da sua vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí o pouco caso que ele faz dos incidentes no caminho e a sua resignação das vicissitudes que ele compreende, a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas que ele mantém com o mundo invisível. Olha a nossa congregação com o mundo invisível. Os laços fluídicos que ligam na matéria se enfraquecem e assim se opera um primeiro desprendimento parcial que facilita a passagem dessa vida para outra. A gente facilita o trabalho da espiritualidade no nosso desligamento. Deixa mais branco os caras. A perturbação inseparável da transição é curta duração. Então, quanto menos desprendimento, mais curto. Porque é tão logo dado o passo, ele se reconhece, nada lhe é estranho, e ele se dá conta da sua situação. A fórmula está no item 14, Céu e Inferno, capítulo 1, a passagem. Ela é muito abrangente, aí a gente entra no Evangelho. É fácil, né, gente, fazer isso aqui? É fácil. É gostoso, né? Gostoso morar no planeta Terra para as expiações. Bom. Gente, muito obrigado pela noite de hoje. A gente vai para agora a nossa segunda parte. E é isso, né? Paz. Obrigado.